Meus amados irmãos, nós queremos pensar nessa noite, partindo aqui desse texto, e o tema dessa mensagem é luz para o mundo. Jesus é aquele que veio para trazer a luz. A Escritura diz que o mundo que estava em trevas viu uma grande e maravilhosa luz. E para os que estavam em trevas, resplandeceu-lhes a luz. No capítulo 8 desse Evangelho de João, Jesus ele se apresentou como sendo a luz do mundo. É nesse capítulo 8 que ele diz: eu sou a luz do mundo. Capítulo 8 desse Evangelho. E agora aqui no capítulo 9, ele mostra na prática, ele ilustra essa verdade, o seu ensino, curando um homem que o evangelista João, ele faz questão de informar, que era um homem cego de nascença. Você encontra logo no primeiro versículo, capítulo 9, que Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença. Observe, Jesus viu aquele homem e aquele homem ele era cego de nascença. E aqui essa informação é muito importante porque nos traz mais uma evidência, mais uma prova da divindade do nosso Salvador, do Senhor Jesus. Porque uma vez que era algo estabelecido e não havia disputa, não havia dúvida com relação ao fato de que somente Deus poderia criar do nada e dar vista a um cego de nascença é diferente de restabelecer a vista de alguém que um dia enxergou. Quando Jesus curou um cego que não era cego de nascença, Jesus apenas, a gente diz apenas, mas é maneira de dizer, para Jesus é apenas, para a gente não. Mas para Jesus ele apenas devolveu algo que aquela pessoa já teve um dia, que foi a sua visão. Mas nesse episódio aqui, Jesus ele concede algo que não existia e que nunca existiu na vida daquele homem. Então, o entendimento de que a cura de um cego de nascença só poderia ser feita por Deus, é porque há o entendimento, e havia já nos dias de Jesus o entendimento, de que somente Deus poderia criar algo do nada, portanto, somente Deus poderia, não é devolver, é dar a visão a alguém que nunca teve. É tanto que a gente vai ver um pouco mais na frente, nesse mesmo relato, nesse mesmo capítulo, a seguinte expressão: nunca se ouviu dizer que alguém desse a visão a um cego de nascença. Portanto, aqui, irmãos, nós estamos vendo uma prova inequívoca da divindade de Cristo e ainda mais naquele tempo, na mentalidade do judeu da época de Jesus, em que a cegueira de nascença era vista como uma maldição divina, como uma maldição de Deus, como alguém que recebeu uma maldição, e uma maldição do próprio Deus. Isso estava no entendimento das pessoas. Portanto, uma vez que no entendimento das pessoas aquela condição de cegueira foi algo dado, havia sido ali no entendimento do homem judeu lá do primeiro século,
aquilo era uma maldição de Deus. Somente Deus podia tirar aquela maldição, porque ninguém tem maior poder do que Deus. Então ninguém poderia desfazer algo que Deus havia feito. Observe, irmãos, a relevância desse milagre. E esse é um dos milagres mais bem documentados nos evangelhos. Porque observe que o relato aqui vai fazer questão de mostrar, nós lemos somente até o verso 12, mas a história toda, ela vai até o final do capítulo, no versículo 41. E aqui vai mostrar que os vizinhos daquele homem que o conheciam confirmaram que ele era cego de nascença. Os pais daquele homem confirmaram que ele era cego de nascença. Os inimigos de Jesus, os opositores de Jesus, confirmaram que aquele homem era um cego de nascença. Portanto, trata-se de uma verdade inequívoca e bem atestada por todos. E aqui, irmãos, quando a gente olha para esse texto, observe que Jesus, ele vê aquele homem. Isso aqui é algo interessante e importante para a nossa compreensão, porque o ensino da Escritura, irmãos, do início ao fim, do começo ao fim, é que Deus nos vê. O salmista diz: tu me viste quando a minha substância ainda era informe. Eu não tinha nem forma. Eu estava ali entretecido no ventre da minha mãe, no mais obscuro recôndito possível, e tu já me viste. E o tempo todo a Escritura nos ensina que Deus é quem nos vê, porque como é que o homem está antes da salvação? Cego. Esse texto aqui, irmãos, ele traz essa lição para nós. O homem, ele está cego. O que é que um cego vê? E o homem, em seu estado natural, antes da sua conversão, ele é não apenas cego, ele é cego de nascença. Como foi que eu e você nascemos? Em pecado, em iniquidade. O salmista também diz isso. Fui concebido em pecado. Eu nasci no pecado, na iniquidade. Nós já nascemos cegos e Deus, em Cristo Jesus, nos encontra. Ele nos vê. E assim como Jesus fez com esse homem, Deus nos vê e nos faz ver. Existem várias figuras que a Bíblia usa para nos ensinar essa relação que nós temos de pecadores diante de Deus. Um momento a Bíblia nos trata na condição de mortos, no sentido de que Deus nos ressuscita. E há momentos como esse aqui, que a Bíblia nos trata como cegos, no sentido de que Deus nos dá a visão. Os pecadores se encontram numa situação desesperada, porque se não for a ação de Deus para lhes dar a visão, eles jamais poderão curar a sua própria cegueira. Qual é o cego de nascença que pode curar a sua própria cegueira? Mas eu quero que você fique com sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos aqui observar alguns ensinos, algumas particularidades que precisamos tirar como lição para nós aqui nessa noite. Observe, irmãos, a pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Observe no versículo 2. Mestre, algumas traduções trazem rabi. Rabi e mestre são a mesma coisa. Quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Observe, meus amados irmãos, que quando os discípulos de Jesus viram aquele homem,
E conforme esse relato nos ensina, nos mostra que aquele homem era conhecido, era um cego de nascença, um pedinte, um mendigo que vivia nos cantos, que vivia nas ruas, ali esmolando, que vivia ali mendigando. O próprio texto nos diz isso. Verso 8 diz que ele vivia pedindo esmolas, ele era conhecido. Então, quando os discípulos veem aquele homem, eles perguntam a Jesus: ó Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele que pecou? Observe, irmãos, ele era cego de nascença. E os discípulos perguntam: foi ele que pecou para nascer cego? Como assim? Ele já nasceu cego e pecou antes de nascer? É isso que os discípulos estão perguntando a Jesus? Ou foram seus pais que pecaram? E eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante aqui, e é um alerta para nós. Em vez de buscar uma solução para o problema daquele homem, porque os discípulos sabiam quem era Jesus, já tinham visto Jesus realizar outros milagres, e eles sabiam que Jesus podia curar aquele homem, mas em vez de eles disserem Senhor, deles dizerem assim: Senhor, não tem como o Senhor ajudar esse cego de nascença não aí? Não tem como o Senhor fazer alguma coisa pela vida desse homem? Olha qual foi a preocupação dos discípulos. Eles queriam especular sobre aquele que é o problema mais difícil dos filósofos em todos os tempos. Desde que o mundo é mundo e até hoje, a filosofia discute. Os maiores filósofos discutem a origem do mal. Qual é a origem do mal? Pelo que nós entendemos e aprendemos da Escritura Sagrada, Deus não é o criador do mal. Então, por que o mal existe? Qual é a origem do mal? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui nos próximos estudos de quarta-feira, que nós vamos expor o livro do profeta Abacuque, e Abacuque fala sobre isso. Se você tiver curiosidade para pensar sobre a origem, do problema, o problema do mal, venha para os cultos das quartas-feiras nos próximos dias. Mas observe que os discípulos estão preocupados aqui com questões especulativas. Senhor, qual foi o problema? Quem foi que pecou? Qual é a origem do mal na vida desse homem? Isso aqui, irmãos, acende um sinal de alerta para nós, para mim e para você. Nós precisamos ter o cuidado para não viver especulando coisas que estão acima de nós. Já viu como a gente tem a mania de ficar determinando, quando a gente ouve a notícia de que fulano morreu, a gente tem uma mania de determinar para onde ele foi? Cuidado com isso. É claro que a Bíblia nos ensina de forma muito clara que salvação só em Cristo. E quem não tem Cristo, quando morre, vai para o inferno. Isso não tem o que discutir. Mas cuidado. Cuidado para que você não esteja aí achando que alguém não tinha Cristo, e se ele tinha, você não sabe. Cuidado. Jesus repreende os discípulos, mas eu quero pensar aqui algumas coisas, porque observe, irmãos, afinal de contas, nós precisamos entender a mentalidade de um judeu do tempo de Jesus. Por que da pergunta? Porque observe, irmãos, segundo as Escrituras, a causa de todos os males que sobrevêm contra a humanidade ou sobre a humanidade, a causa de todo o mal, de toda a miséria, de toda a tristeza, é o pecado. Eu costumo dizer isso aqui. A causa de todos os males
é o pecado. Mas por que a gente fica assim? Observe, a Bíblia nos diz, irmãos, que o pecado de Adão, pecado esse no qual todos nós caímos, então a Bíblia nos diz que o pecado de Adão, por natureza, nos torna culpados perante Deus. Se você quiser ver isso, marque na sua Bíblia aí para você ler depois, Romanos capítulo 5, especialmente ali dos versos 12 até o 21. Quando Paulo está tratando ali daquele assunto e dizendo que foi por um homem que entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então Paulo está falando ali que foi através de Adão que o pecado entrou no mundo, e Paulo faz aquela relação entre Adão e Cristo, quando ele nos ensina que se por meio do primeiro Adão o pecado entrou e contaminou a todos, por meio do segundo Adão veio a vida, a salvação. A Bíblia também, irmãos, fala naquela relação que há, isso a gente encontra principalmente no Antigo Testamento, dos pecados dos pais nos filhos, como por exemplo quando Êxodo capítulo 20, um dos mandamentos, quando está escrito assim, que Deus ele vê a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então havia essa crença, esse entendimento de que um filho podia estar pagando pelo pecado do pai. Por isso a pergunta dos discípulos: foi os pais dele que pecaram? Mas a Bíblia também nos fala, irmãos, dos pecados individuais de cada um. E tem um texto que é muito claro para nós, está lá em Ezequiel no capítulo 18, que diz assim: a alma que pecar, o que é que acontece com ela? Morre. A alma que pecar, essa morrerá. Então há também a questão, e isso estava no entendimento do judeu ali do primeiro século, a questão do o sofrimento ser a punição ou o castigo de Deus pelo seu próprio pecado. Então observe, irmãos, há o aspecto geral do pecado, que é a raiz de todos os males e que sobrevém sobre toda a humanidade. Há o aspecto que o judeu do primeiro século entendia, que o filho poderia estar pagando pelo pecado do pai. E há o aspecto que o judeu também entendia, que alguém poderia estar pagando pelo próprio pecado. Então aquele sofrimento era a punição de Deus para um pecado específico que alguém havia cometido. E ainda mais, irmãos, os judeus eles ligavam qualquer situação de sofrimento a um pecado em particular que alguém houvesse cometido. Lembra de Jó? O que foi que os amigos de Jó disseram? Diante de todo aquele sofrimento, os amigos de Jó diziam que Jó estava pagando pelos pecados que havia cometido. Os amigos de Jó o tempo todo estavam ali dizendo que Jó estava sendo punido por Deus, sendo castigado por Deus, porque Jó tinha, na visão dos amigos dele, Jó ele tinha alguma culpa no cartório. Então por isso ele estava sofrendo tanto. E Jó o tempo todo dizia: não, isso não é porque eu tenho algum pecado que Deus está me punindo, Deus sabe por quê. Observe, irmãos, abra sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 13. Tem um texto aqui também muito emblemático sobre isso, que ele nos mostra essa realidade. Lucas no capítulo 13. A partir do primeiro versículo. Veja, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Pilatos havia feito uma espécie de carnificina. Há relatos antigos que dão conta de momentos em que os judeus estavam em um grande grupo ali prestando sacrifícios, e o governo romano, os governantes ali romanos, eles chegavam e matavam todo mundo. Então,
provavelmente esse primeiro versículo aqui de Lucas 3, ele refere-se a um momento como esse. Enquanto os judeus estavam, veja que eram galileus, né, que eram judeus. Enquanto estavam ali realizando seus sacrifícios, vieram os romanos e mataram todo mundo. E os discípulos ali, aqueles que estavam diante de Jesus, eles estavam questionando Jesus a esse respeito. Por que isso aconteceu? E seguramente, meus irmãos, todo esse contexto está por trás desse questionamento aqui de Lucas capítulo 13. Eles querem saber qual foi o tipo de pecado que aqueles galileus haviam cometido para que tivessem sido mortos de maneira tão trágica por Pilatos. Observe que o texto diz que Pilatos misturou o sangue do sacrifício com o sangue dos que realizavam o sacrifício. Isso aqui é uma maneira de nos mostrar, indicar que foi uma grande carnificina que aconteceu ali. E quando ele diz que foi Pilatos que fez, não é que Pilatos pegou a espada, foi lá e matou um por um. Foi o Império Romano, o exército romano que era comandado por Pilatos. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 2, ele porém lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Olha a resposta de Jesus. Se ela não evidencia esse pensamento na mente daqueles que estavam questionando Jesus, vocês estão pensando que isso aconteceu com eles porque eles eram mais pecadores do que os outros? Jesus disse: não eram, eu vos afirmo. Olha o versículo 4. Jesus diz: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Ou seja, aconteceu uma tragédia. Irmãos, tenhamos cuidado com isso, meus irmãos. Quando a gente vê uma tragédia, a gente fica logo pensando. Não diga que não é não, porque eu sei que é, porque eu também sou assim. E a gente tem que lutar com isso. Quando a gente vê uma tragédia, quando alguém sofre uma tragédia muito grande, uma pessoa, uma família, uma região, um povo, a gente fica pensando, no fundo a gente fica pensando, qual será que foi o pecado que ele cometeu e que está sendo punido? Foi por causa disso, foi por causa daquilo. Cuidado com isso. E principalmente quando você estiver apontando para os outros. Fulano está passando por uma tragédia e você fica pensando, mas também ele é assim, assado, ele faz isso e aquilo, ele é isso e aquilo, por isso que está passando por isso. Cuidado com isso. Observe o ensinamento de Jesus. Não eram. Tanto quando Jesus fala os galileus, como quando ele fala daqueles sobre os quais caiu a torre, ele diz, eles não eram mais pecadores do que os outros. Mas observe que tanto no versículo 3 quanto no versículo 5, Jesus repete a mesma coisa. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Se você não se arrepender, você pode até não passar pela tragédia como os galileus passaram, você pode até não passar pela tragédia como aqueles sobre quem desabou a torre de Siloé passaram, eles morreram, foram 18, segundo Jesus diz aqui. Você pode não estar passando pela tragédia de ter nascido cego, mas uma coisa é certa: se você não se arrepender dos seus pecados, você perecerá. A morte lhe espera. E não só a morte física, mas também a morte eterna. Observe, meus irmãos, que esse relato aqui de Lucas, ele deixa claro que Jesus não aprova esse tipo de pensamento e essa ênfase exagerada nos pecados de alguém para fazer uma relação com algum sofrimento que a pessoa esteja passando. E observe que eles perguntam mais, voltando para João: o Senhor, foi ele ou foi os pais dele? Observe, irmãos, como assim ele? Se ele já nasceu cego,
Mas até isso, irmãos, é importante a gente entender, porque na cabeça do judeu do primeiro século, alguém podia pecar já no ventre materno. Lembra daquele episódio lá que está relatado tanto no Antigo Testamento como também é relembrado no Novo Testamento? Por exemplo, Paulo lembra disso lá na carta aos Romanos, quando ele diz que Esaú e Jacó lutavam no ventre da mãe. Baseado em relatos como esse, havia um pensamento, era uma tradição rabínica, de que alguém podia pecar já no ventre da mãe. Baseado também, por exemplo, eu não estou dizendo que esses textos afirmam isso, eu estou dizendo que eles baseavam essa crença nisso, nesses textos. Como, por exemplo, quando Davi diz: em pecado eu nasci e em iniquidade me concebeu. Na iniquidade eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, inclusive esse versículo, esse texto aí do Salmo, né? Que Davi nasceu em pecado e foi concebido em iniquidade. Esse texto, o pessoal tira várias conclusões equivocadas, né? Várias. Inclusive até de dizer que a mãe de Davi tinha adulterado e que Davi era filho de um adultério. É impressionante a criatividade do povo, né? Mas observe, irmãos, havia um pensamento de que alguém podia pecar já no ventre. Por isso a pergunta: foi ele que pecou, Senhor? Irmãos, observe, dá para a gente mensurar aonde chega o pensamento do homem? Uma coisa é a gente entender que a criança, ao nascer, e todos nós, ao nascer, nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais. E isso remonta aos nossos primeiros pais. Outra coisa é a gente afirmar que no ventre da mãe a criança já está pecando. Nós não temos respaldo bíblico para isso. E nós precisamos evitar esses exageros. Isso aqui é um exagero. Agora observe, irmãos, a resposta de Jesus. Versículo 3: respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nessa resposta, irmãos, Jesus imediatamente elimina os pecados pessoais do homem ou de seus pais, como sendo a causa da cegueira daquele homem, né? Daquele cego de nascença. Jesus está dizendo: não foi nem uma coisa nem outra. E se tivéssemos que mencionar alguma causa aqui relacionada com o pecado, a gente tinha que ir para o pecado de Adão. Ou seja, o pecado original, o pecado no qual eu e você caímos desde que fomos concebidos, porque nós herdamos essa natureza pecaminosa dos nossos pais. Então todo o mal, toda tristeza, todo sofrimento que cai sobre nós é fruto desse pecado original, do qual todos nós participamos. Não necessariamente por algo específico, e pode até ser, porque, irmãos, é claro que determinados pecados trazem consequências específicas, não é? Como, por exemplo, alguém que contraiu a AIDS, ainda que se converta, depois de ter contraído a AIDS, vai continuar idético. Ele vai ter que arcar com as consequências daquele ato que praticou um dia. Ou outras coisas que a gente poderia citar aqui como exemplo, mas é preciso que nós tenhamos a compreensão para não cometermos esse tipo de equívoco. Porque observe, irmãos, Jesus ele tem um olhar diferente daquilo ou daquele olhar que os discípulos tiveram olhando para aquele homem. É como se quando os discípulos viram aquele homem, eles tivessem perguntado a Jesus: ô Senhor, como foi que isso aconteceu? Isso evidencia, irmãos, a curiosidade tola que todos nós muitas vezes cometemos. Especulação.
E é interessante porque crente gosta dessas coisas. Aqui e acolá os crentes estão discutindo, estão brigando, estão se desentendendo por questões especulativas. E qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é no sentido de dizer, olha, vocês param com isso. Porque essa resposta de Jesus aqui, irmãos, no verso 3 e 4, é no sentido de dar um basta na curiosidade dos discípulos. E eu me lembrei de uma história, né? Conta-se de um dos grandes teólogos da igreja do passado, de que um certo dia alguém chegou para ele e perguntou, isso certo dia, mas tem muitos séculos atrás, viu? Mas que alguém certo dia chegou e disse assim, o que era, se Deus é eterno, o que era que ele estava fazendo antes de criar o mundo? Que Deus não é eterno? Nunca teve início? O que era que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Aí esse santo homem de Deus vai saber lá o contexto, né? E o quanto que aquela pessoa já era conhecida por viver aperreando com essas coisas. Aí ele olhou para o camarada e disse, Deus estava criando o inferno para os curiosos. É uma maneira de dar um basta na conversa, né? É o que Jesus faz aqui, irmãos. Essa resposta é para dar um basta. Olha, vocês param com isso, para com conversa, para com essa especulação de vocês. Porque enquanto vocês estão pensando no que foi que aconteceu, Jesus está pensando, ó, aqui aconteceu algo para que Deus seja glorificado. O que aconteceu na vida desse homem é para a glória de Deus. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que tudo quanto acontece na nossa vida é para que Deus seja glorificado. Você está sofrendo? Você quer sofrimento maior? Existe, né? Maior, mas é um grande sofrimento alguém nascer cego. Mas aquele sofrimento era para a glória de Deus. Era para que Deus fosse glorificado. E quantas vezes, meus irmãos, eu e você estamos murmurando contra Deus, porque nós não queremos aceitar a condição em que nos encontramos, e a gente fica se reclamando, murmurando contra Deus e dizendo, achando que não merece, que Deus está sendo injusto por causa daquilo que a gente está passando. E nós precisamos entender, meus irmãos, que se nossa vida é para a glória de Deus, nós precisamos entender que até os momentos ruins, os momentos maus, são para a glória de Deus. Tem uma música muito bonita do grupo Logos, que diz assim, de vez em quando eu sou levado a me abater, e parece que então eu vou perecer no mar. Nada mais querer, simplesmente ir, mas sem saber. E aí ele continua, é linda essa música, ele continua dizendo, momentos maus, difíceis para valer. A vida se esvai até tudo se perder no mar. Nada mais ter valor, nada mais fazer sentido para mim. Será que o autor dessa bela canção, essa bela poesia que glorifica a Deus, será que ele estava passando por um problema difícil? Mas aí, meus irmãos, ele continua dizendo, ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. É nessas horas mais difíceis que eu sinto Cristo me enxugando o rosto e motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. E a música continua. Ah, meus irmãos, como seria bom se nós entendêssemos isso. A gente reclamaria menos. A gente murmuraria menos contra Deus. E vamos ver o que Jesus continua dizendo aqui? Observe, irmãos, que diante daquela questão, Jesus quer dar um basta naquela conversa.
E veja qual é a preocupação de Jesus, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. A preocupação de Jesus é essa: enquanto é dia, devemos fazer as obras daquele que me enviou. Quando a noite chegar, a gente não pode mais trabalhar. Observe, irmãos, para os discípulos, olhar para aquele homem significava um enigma teológico. Vamos entender a origem do mal na vida desse homem. Quem pecou, se foi ele, se foi os pais, qual foi o problema, o que foi que ele fez. Eles queriam especular. Eu já disse outras vezes e repito: a Bíblia não ficou para especulação. Vamos parar de ficar com essa bobagem, de ficar procurando, me permita a expressão, chifre em cabeça de cavalo. Irmãos, tem muito crente que fica procurando essas coisas. Tem hora que o pessoal vem, às vezes quando chegam umas conversas dessa para mim, eu digo, ó, pegadinha gospel para lá. Não gosto disso não. A Bíblia é para nós estudarmos, é para nós conhecermos, para sermos fortalecidos em nossa fé. Não é para ficar com especulação, né? Querendo saber, como alguém já disse, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Vamos parar com isso. Então observe, diante daquela especulação dos discípulos, Jesus disse, vamos parar com esse negócio de ficar especulando, porque observe, irmãos, para Jesus, olhando para aquele homem, ele só pensa numa coisa: o que é que nós podemos fazer por ele? Vamos trabalhar? Vamos parar de especular e vamos trabalhar? Porque observe, irmãos, que uma maneira de olhar para ele era essa, especulando. Outra maneira era dizer, o que é que a gente pode fazer? E aqui, quando você olha aqui nesse versículo 4, diz assim, é necessário que façamos as obras. No original, no grego, tem aí o pronome nós. É necessário que na nossa tradução o pronome ele ficou oculto, né? Mas mesmo assim, na nossa versão em português, a gente vê que o pronome está oculto. É necessário que façamos. Quem é? Façamos? Nós. Mas no original ele está lá, explícito. Nós façamos. Enquanto é dia. Isso aqui é uma expressão enfática, irmão. Jesus está aqui falando com ênfase. Enquanto é dia, nós devemos fazer as obras daquele que me enviou. Jesus está falando dele e dos discípulos, mas é claro que isso também se aplica a mim e a quem mais? A você. Porque para Jesus e seus discípulos, ou seja, tanto aqueles que já morreram estão na glória, como eu e você, que somos discípulos de Jesus e continuamos aqui na terra. Qual é a ordem? Enquanto é dia, vamos trabalhar. Devemos fazer as obras de Deus. Que obras são essas? As obras de Deus, irmãos, é muito mais do que a gente ficar criando picuinha na igreja. É muito mais do que a gente cantar no coral. As obras de Deus é mais do que ter um cargo. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. De cantar no coral para cá, né? A primeira que eu falei é ruim. Fazer picuinha na igreja, isso é ruim. Mas cantar no coral, ter um cargo, ajudar nas atividades da igreja, tudo isso, irmãos, são coisas importantes e, claro, com certeza agradam a Deus. Mas as obras de Deus, irmãos, elas vão além disso. Porque a obra de Deus, irmãos, é buscar os que estão perdidos, é buscar aqueles que estão e continuam cegos e cegos de nascença. Entendamos isso.
Enquanto a gente fica se degladiando dentro das quatro paredes, lá fora, o mundo está se perdendo. E a gente está aqui brigando, fazendo guerra, como diz lá em Tiago, muitas vezes, por questões especulativas. Tudo bem que haverá momentos em que nem sempre todo mundo vai concordar com questões menos fundamentais. Isso faz parte, meus irmãos, sempre foi assim. Até os apóstolos passaram por isso. Pedro e Paulo tinha hora que não se bicava muito não. Mas eles nunca deixaram de fazer a obra. E nunca usaram isso como pretexto para não fazer a obra. Eles continuaram fazendo. Porque enquanto a gente não acordar para isso, o mundo está lá fora. As pessoas estão caminhando, como a gente canta, eis os milhões. E é milhões e agora não é nem milhões mais, né? A gente já está na hora de atualizar de milhões para bilhões, né? Existem bilhões no mundo, em trevas tão medonhas, perdidos, sem o Salvador. O que é que eu e você estamos fazendo? Brigando? Discutindo? Querendo saber quem foi que inventou a pólvora? Né? Observe, meus irmãos, o ensino de Jesus é muito claro. Vamos trabalhar enquanto é dia. Porque esse ensinamento de Jesus, ele é importante especialmente nesse contexto que a gente vive hoje. Porque se tem um tempo, irmãos, em que o povo vive discutindo, brigando e fazendo guerra, é nos nossos dias. E o que é que Jesus está dizendo? Ô meu amado, olhe para o outro de outra forma. Quando alguém cruza o seu caminho, olhe para ele de outra forma. Como é que a gente reage, irmãos, diante das pessoas que cruzam o nosso caminho? Jesus estava passando, o texto diz aqui, ó. Jesus estava caminhando. Alguém cruzou o caminho de alguém aí, né? O cego estava lá, Jesus viu. O cego estava no caminho de Jesus. Como foi que os discípulos reagiram? De uma forma, com especulação. Como foi que Jesus reagiu? Como ele sempre reage, com amor e preocupado com aquela vida. Como é que eu e você reagimos diante daqueles que cruzam o nosso caminho? E é claro, irmãos, que nós vamos encontrar pessoas de todo tipo, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E cada situação é uma situação diferente, específica, mas nós podemos ter princípios. Porque observe, irmãos, se você continuar lendo esse relato, você vai ver que os líderes religiosos de Israel, eles estavam ali querendo pegar Jesus. Eles eram inimigos declarados de Jesus. Como é que eles reagem? Como é que eu e você reagimos diante das circunstâncias? Alguns reagem combatendo, atirando pedra. Assim como os judeus fizeram com Jesus. Olha o versículo 59 do capítulo 8. Veja o contexto. Aqui no versículo 59 do capítulo 8. Então pegaram em pedras para atirarem nele, em Jesus. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aí logo em seguida Jesus se encontra com esse homem. Aí Jesus cura esse homem e vai embora de novo. E esses que viviam querendo matar Jesus, querendo apedrejá-lo, encontram esse homem e começam a questioná-lo. E observe, irmãos, o objetivo deles era destruir Jesus. E infelizmente, amados irmãos, a história da humanidade caminha nesse mesmo rumo.
e muitas vezes alguns ambientes dentro de algumas igrejas, quando algumas pessoas estão destruindo umas às outras. Irmãos, quantas e quantas vezes a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos orientar, vai nos instruir a amar uns aos outros, a ter cuidado uns dos outros, a suportar uns aos outros, a ajudar uns aos outros. E muitas vezes o que nós estamos fazendo é atacando uns aos outros, é jogando pedra uns nos outros. A Bíblia nos compara a soldados que vão para uma guerra. Você já ouviu a expressão fogo amigo? O que é a expressão fogo amigo? É quando um soldado está numa guerra e ele atinge o outro soldado do mesmo exército dele. O camarada, ele é companheiro de exército, companheiro ali na guerra, ambos estão lutando contra o inimigo, mas um atinge o próprio companheiro. Isso chama-se fogo amigo. Todas as vezes, meus irmãos, que eu ou você nos levantamos para apontar, para criticar, para falar mal de alguém, isso se chama fogo amigo. Não se esqueça que nós estamos numa guerra. E existe um inimigo. Quem é o inimigo? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta é contra quem? Contra os principados e potestades do mundo espiritual. Você não é meu amigo, eu não sou. Você não é meu inimigo. Eu não sou seu inimigo. O irmão que está do seu lado não é seu inimigo. Mas pastor, ele me fez mal, ele me feriu, ele fez isso ou aquilo. Ele não é seu inimigo, meu irmão, ore por ele. Ore por ele. Essa guerra, ela é muito além do terreno, ela é muito além do físico, do material. Essa guerra é espiritual. Como é que nós podemos olhar para o nosso irmão? A gente pode olhar para ele com desejo apenas de especular a vida dele, como os discípulos fizeram aqui. Vamos especular. O que é que fulano faz? Vamos ver se ele tem algum pecado oculto. Vamos pesquisar a vida dele. Vamos ver. Mas qual foi a reação de Jesus? Jesus disse: a nossa atitude é uma só: fazer as obras daquele que me enviou. Quando? Enquanto é dia. O que é que Jesus está dizendo com isso aqui? Quando é o dia? Em outras palavras, irmão, Jesus está dizendo enquanto nós estivermos nesse mundo. Porque observe, Jesus viveu, chegou o momento, ele entregou sua vida e ele encerrou sua atividade ali como antes. Observe que mesmo depois da ressurreição, ele ainda passa 40 dias com os discípulos, mas nós não vamos encontrar mais nenhum relato de Jesus falando para as multidões, ou curando alguém, ou expulsando algum demônio. Não. Aqueles 40 dias que Jesus passou depois da ressurreição, foi única e exclusivamente com os discípulos. As obras de cura e de libertação, Jesus realizou até a sua morte. Então, para Jesus, enquanto é que era dia? Até o dia da sua morte, né? Nesse aspecto. Por quê? Depois da morte, não há mais trabalho a fazer. E isso vale para mim e para você. Vamos trabalhar, meus irmãos, enquanto é dia. A gente não sabe, irmãos, como essa vida é breve. Eu fico imaginando. Eu passei por uma experiência esse mês bem complicada, né? Essa virose, ela está pegando todo mundo e cada um de um jeito. Graças a Deus eu já estou praticamente livre dela, mas eu fui para o hospital
E ali me medicaram, eu acho que eu estava muito fraco. Eu tinha passado o dia inteiro sem me alimentar. E deram uma medicação que eu acho que era pesada. E me mandaram de volta para casa. E eu cheguei em casa, irmão, sinceramente, a sensação que eu tinha era que eu ia morrer. Uma agonia, uma coisa ruim, que naquela hora você diz assim: meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Irmãos, eu não sei exatamente o quadro clínico que se deu comigo naquele momento, mas foi feio. E aquilo me fez refletir muitas coisas. Como a vida é breve. Graças a Deus, no outro dia eu estava bem melhor, né? Eu me alimentei e fui me alimentando devagarinho e aos pouquinhos eu fui tornando, como se diz. Mas, meus irmãos, como essa vida é breve. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Você sabe se você... Eu estou falando para crente, viu? Para quem não é crente, a situação é mais grave ainda. Eu estou falando para você, crente. Você sabe se você vai ter a oportunidade de pregar para mais alguém amanhã? Você sabe se você ainda vai ter a oportunidade de pregar para alguém? Então vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia? Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar? Vamos trabalhar, meus irmãos, porque a lei da semeadura é a mesma para nós. Quem semeia muito, como é que colhe? Colhe muito. Quem semeia pouco, como é que colhe? Colhe pouco. E quem não semeia nada? Colhe o quê? Nada. Enquanto é dia, qual é o dia? Enquanto a gente está vivo. Enquanto estamos aqui, vamos trabalhar. Observe, meus irmãos, vamos seguir para a gente concluir, porque o tempo já está terminando. Mas, no verso 5, Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo: olha, o meu trabalho é esse. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele então, logo em seguida, ele vai abrir os olhos do cego. Eu não vou prender muito tempo no milagre em si, mas eu quero só lembrar, Jesus ele realiza um milagre inédito na história. Observe que no verso 32 desse mesmo capítulo está dito: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E deixa eu dizer uma coisa aqui, meus irmãos. O que Jesus fez na vida daquele homem foi um milagre inédito. Um milagre. A gente sabe aqui o que Jesus fez. Ele fez lodo, passou nos olhos do cego, mandou o cego se lavar aqui no tanque de Siloé, e ele foi, se lavou e voltou vendo. Quando ele se lavou, junto com o lodo que Jesus fez, a gente diz o lodo, na nossa linguagem mais habitual de hoje, a gente diria lama, né? Jesus fez uma laminha ali com a saliva na terrinha e passou nos olhos do cego. E quando ele foi lá no tanque de Siloé, como Jesus mandou aqui, e se lavou junto com a laminha, junto com aquele lodo que Jesus fez da sua saliva, também saiu a cegueira dos olhos daquele rapaz, dos olhos daquele homem. E foi um grande milagre, a tal ponto de que é dito aqui no verso 32, que jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Meus irmãos, a salvação, ela é
um extraordinário milagre. Tem um hino que a gente já cantou muito aqui. Eu lembro que nos tempos de Ágape, muitas vezes nós cantamos no Ágape: um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre tens feito em mim. Que milagre é esse? Fique pensando que você é mais inteligente do que os outros, porque você aceitou Cristo. Não fique pensando que você é mais especial para Deus, no sentido de que você tem algo especial em você e isso de alguma forma fez com que Deus se agradasse de você. Não é nada disso. É graça. Assim como Jesus viu aquele cego, um dia ele também viu a mim e a você. E assim como Jesus, por graça e pelo seu eterno poder, curou e deu à luz aquele cego, ele não devolveu, ele deu, porque aquele cego nunca tinha experimentado a luz. Da mesma forma, meus irmãos, ele fez conosco um dia. Nós éramos cegos. Como disse John Newton, o autor de um cântico, de um dos cânticos mais belos e conhecidos mundialmente da igreja cristã, a maravilhosa graça. John Newton certa vez disse: eu só sei de uma coisa. Eu sei que eu sou um grande pecador. E Jesus é o meu grande Salvador. Eu estava perdido. E Ele me encontrou. Eu era cego. E agora eu vejo. E isso, irmãos, aconteceu com cada um de nós que estamos aqui. Estávamos perdidos. Ele nos encontrou. Éramos cegos. Agora nós vemos. Portanto, meus irmãos, façamos as obras de Deus enquanto é dia, enquanto estamos ainda no mundo. Eu quero terminar só refletindo algo com você. Pense comigo. Que oportunidade aqueles homens perderam? Você lê o restante do capítulo, você vai ver o interrogatório e a tentativa de dizer que Jesus era pecador e de desfazer das obras de Jesus. Que oportunidade aqueles homens perderam estando frente a frente com o Salvador, aquele que é a luz do mundo. Aqueles homens, inimigos de Jesus, eles se perderam em suas próprias especulações, suas próprias invejas, suas próprias intrigas. Ou seja, se perderam nos seus próprios pecados. Eles perderam a oportunidade de terem seus olhos abertos, de terem suas vidas transformadas por Jesus, aquele que veio para dar vida, aquele que veio para ser luz do mundo. Se você ainda está nessa condição, esse é o momento, essa é a hora, esse é o dia da salvação. Não faça como aqueles judeus lá do tempo de Jesus, aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles líderes da religião dos tempos de Jesus, que deixaram passar, perseguiram Jesus. Faça como Jesus disse: enquanto é dia, ou seja, enquanto você está vivo. Enquanto é dia significa enquanto eu tenho vida. Porque chegará o dia em que a noite vem. E depois que chegar a noite, o que é que acontece? Não há mais lidar. Não tem mais como trabalhar. Então façamos a obra de Deus enquanto é dia. Que Ele nos abençoe.